Queridos, domingo passado nós iniciamos a exposição aqui de João capítulo 14 e nós falamos então sobre a aflição dos discípulos com a partida de Jesus. E Jesus então começa a consolar os seus discípulos, dizendo para eles não ficarem com o coração perturbado. E domingo passado nós começamos a falar sobre razões que nós temos diante de Deus, diante de Jesus, para não termos esse coração perturbado. Então nós iremos dar continuidade nessa ministração. Então eu queria pedir a você que abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 14, nós vamos ler agora a partir do versículo 15. João, capítulo 14, a partir do versículo 15. Quem achou, diga amém. Amém? Então vamos ler? A partir do verso 15. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. E eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador, para estar com vocês para sempre, o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece, mas vocês o conhecem, pois Ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Dentro de pouco tempo, o mundo não me verá mais, vocês, porém, me verão. Porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim, e eu em vocês. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Disse então Judas, não os Iscariotes: Senhor, mas por que te revelará a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: Se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. Meu Pai o amará, nós viremos a ele e faremos morada nele. Aquele que não me ama não obedece às minhas palavras. Essas palavras que vocês estão ouvindo não são minhas, são de meu Pai que me enviou. Tudo isso lhes tenho dito enquanto ainda estou com vocês. Só tomar uma água aqui. Parei que versículo mesmo, queridos? 26, né? Mas o Conselheiro, o Espírito, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar de tudo o que eu lhes disse. Deixo-lhes a paz, a minha paz lhe dou. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Vocês me ouviram dizer: vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque vou para o meu Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e o que eu faço, e que faço o que meu Pai me ordenou. Levanta-se e vamos daqui. Só tomar mais um pouquinho. Glória a Deus, queridos. Então, continuando aqui essa exposição
nós estamos vendo aqui os motivos dados por Jesus para nós não ficarmos preocupados e aflitos, porque Ele é o nosso Deus, é o nosso bom pastor. Amém? E o versículo 15, que nós lemos no início, ele fala sobre um amor que gera obediência. Versículo 15: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Jesus, em inúmeras passagens aqui, ele já havia demonstrado o seu amor pelos seus discípulos, pelos seus amigos. Ele declarou o seu amor por eles e também ordenou que a gente ame uns aos outros. Nesse momento aqui, pela primeira vez no Evangelho de João, Jesus fala do amor dos discípulos para com ele. E aqui, longe de afirmar, Jesus não estava afirmando nem que eles amavam, nem que eles não amavam a Deus. Mas aqui Deus está colocando, através de Jesus, uma condição. Jesus está colocando uma condição aqui. Todo aquele que o ama, esse é o que lhe obedece. Somente aquele que ama é o que consegue obedecer. O inverso, ele não vai acontecer. Eu vou obedecer por obrigação. Não. Primeiro a gente precisa amar a Deus. E a partir disso, obedecer os seus mandamentos. Então Jesus está falando aqui que se nós, que a gente possa amá-lo com conhecimento, com intenção, e dessa forma, aí sim, nós iremos aceitar os seus mandamentos, obedecer aos seus mandamentos e guardá-los no nosso coração, como disse o salmista, que ele guardou a palavra no coração dele para não pecar contra o Senhor. Então o amor, queridos, ele precede a obediência. O versículo 16 e 17 vai nos dar um motivo muito grande para não ter o coração perturbado. Sabe, nós precisamos entender que nós temos um Consolador, nós temos o Espírito Santo. E o versículo 16 e 17 vai nos falar sobre isso, que Jesus está partindo, mas ele nos diz que ele está enviando um outro Consolador. Jesus, ele vai subir para o Pai, mas ele já havia orado ao Pai, já havia pedido ao Pai, para que o Pai enviasse o Espírito Santo, o Espírito Consolador. E esse Espírito é o Espírito que está hoje aqui nessa noite. Amém? Ele está aqui hoje para nos consolar, para nos ajudar nas angústias e aflições da vida. E aqui eu quero destacar 4 verdades sobre essa importância do Espírito Santo na vida da igreja. Primeiro, o versículo 16, leia comigo novamente. Ele diz: e eu pedirei ao meu Pai, e ele lhe dará outro conselheiro para estar com vocês para sempre. Jesus está dizendo aqui que ele rogou ao Pai pedindo um outro Consolador, um outro conselheiro, um outro auxiliador. Quando essa palavra aqui, outro, ela não significa diferente, mas significa a mesma essência. Se Jesus estava na terra com os seus discípulos como um consolador, agora ele enviará o Espírito Santo. E esse Espírito Santo vai substituir Jesus nessa tarefa aqui na terra de consolar. Então essa passagem indica claramente que o Espírito Santo, ele não é meramente um poder, mas ele é uma pessoa da mesma forma, da mesma substância e da mesma essência do Pai e do Filho. O texto diz que ele é um outro auxiliador, mas ele não é um auxiliador diferente. A palavra indica alguém como ele mesmo, alguém que virá e fará o mesmo trabalho que Jesus estava fazendo aqui na terra.
Se Jesus, como Deus, ele era uma pessoa, o Espírito Santo também aqui é uma pessoa. Da mesma razão, se Jesus é Deus, o Espírito Santo também é Deus. O Espírito Santo, queridos, ele é dado pelo Pai em resposta a uma oração do Filho. Então nós aprendemos aqui que o Espírito Santo ele procede tanto do Pai quanto do Filho. Alguns textos da Bíblia dizem que ele é o Espírito do Pai, e outros textos dizem que ele é o Espírito de Cristo. O que nós aprendemos aqui, queridos? Que na pessoa do Espírito Santo nós encontramos o Pai e o Filho. A palavra grega aqui para consolador é parakletos, que significa advogado, consolador. É uma pessoa que traz outra para o seu lado, para caminhar junto, para ajudar, para proteger e para livrá-la do mal. A palavra parakletos significa também ajudador, defensor, um amigo na hora da angústia. Existe um outro significado mais secular da palavra parakletos, que ela fala de ser um assistente jurídico, um advogado. Isto é, o Espírito Santo de Deus, ele é o nosso intercessor, ele é o nosso advogado, ele é a nossa testemunha, ele é o nosso representante aqui na terra. Amém? Então, o Espírito Santo de Deus, ele é o consolador permanente dos discípulos. O texto no finalzinho do versículo 16 diz: para que fique para sempre convosco. O Espírito Santo jamais deixaria os seus discípulos. Ele daria consolo, direção, poder aos seus discípulos. Nas horas mais amargas, ele daria consolo. Nas horas confusas, o Espírito Santo é aquele que vai trazer clareza para o nosso coração. É aquele que vai nos dar direção. E nas horas que você precisa de poder, nas horas que você precisa da ação de Deus, ele vai vir com autoridade e com poder do alto. O Espírito Santo, ele é um auxiliador por muitos aspectos. Primeiro, o texto diz que ele conforta. Na verdade, esse capítulo 14, Jesus está confortando o seu povo, confortando os seus discípulos devido à sua partida. E assim mesmo, querido, é o Espírito Santo. Ele continua nos confortando, ele continua nos consolando até hoje. Saiba que naquele momento difícil, naquele momento de angústia que você passou, o Espírito Santo de Deus, ele estava ao teu lado, te fortalecendo, te encorajando para você não desistir. O texto diz também que o Espírito Santo, ele nos ensina e nos guia na verdade. O texto vai nos dizer que o Espírito Santo vai ter a missão de nos fazer lembrar de tudo aquilo que Jesus havia ensinado. Jesus ensinou muitas coisas para os discípulos, e nós já percebemos aqui que a maioria delas eles não entenderam na hora, mas Jesus está dizendo aqui: quando outro Consolador vier, ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos falei, e também lhe fará compreendê-las. Aleluia! Então o Espírito Santo tem essa missão de nos guiar na verdade. O Espírito Santo também, ele é agora a nossa habitação. Ele está habitando dentro de mim e dentro de você. Você agora possui um ser superior, um ser divino que habita dentro de você. O Espírito Santo de Deus. Ele nunca habitou em tempos de homens, mas ele decidiu habitar dentro de você, dentro de mim, dentro de você. O Pai e o Filho chamam o Espírito para o lado dos discípulos, a fim de confortá-los, de admoestá-los e ensiná-los e guiá-los na verdade. Então esse Espírito Santo dentro de você, é ele que vai te confrontar, é ele que vai falar ao teu coração a vontade de Deus, é ele que vai te dizer muitas vezes quando você estiver
indo para maus caminhos, Ele vai te alertar, Ele vai te exortar, tudo isso em amor. E veja que coisa interessante, queridos. Jesus, Ele vai aos céus, e o próprio João, na sua primeira carta, capítulo 2, versículo 1, ele diz assim: meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem. Se porém, por acaso, todavia, alguém pecar, temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então preste atenção, quem é o nosso intercessor lá no céu diante do Pai? Quem é? Jesus. Jesus. E a Bíblia está nos dizendo que nós temos um consolador, um intercessor lá no céu, que é Jesus. Mas agora, com a descida do Espírito Santo, em Atos capítulo 2, no dia de Pentecostes, a Bíblia está nos dizendo que também nós temos um conselheiro, um consolador, um intercessor na terra. Que maravilhoso, querido, você tem Jesus, o teu intercessor lá no céu, e aqui na terra você tem o Espírito do Senhor, que está intercedendo por ti, que está orando aquilo que você precisa orar e não sabe, que está pedindo ao Pai aquilo que você precisa pedir, mas não sabe. O Espírito Santo, o nosso intercessor, é Ele que clama diante do Pai por cada um de nós. Aplauda o Senhor por isso. Aleluia. O versículo 17 nos diz que o Espírito Santo, ele é a fonte de toda a verdade. Vamos ler novamente. O Espírito da verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele vive com vocês e estará com vocês. O mundo não pode conhecer e nem receber esse Espírito Santo, porque o mundo resolveu viver de acordo com a sua própria sorte, resolveu viver mergulhado no engano, na mentira, num emaranhado de ideias que não levam a lugar nenhum. O Espírito Santo, ele é a fonte da verdade. O Espírito Santo, ele é aquele que nos guia para o reino da verdade. Ou seja, o Espírito Santo é aquele que nos guia a obedecer os ensinamentos de Jesus, a seguir a vontade de Jesus. O Espírito Santo é aquele que inspirou as Escrituras e é aquele que nos ilumina para entender a palavra do Senhor. A parte B desse versículo: vós o conheceis, pois ele habita convosco e estará em vós. O Espírito Santo é o Deus que habita em nós. Quando João está falando aqui, pois ele habita convosco e estará em vós, você percebe algo que parece meio contraditório. Como é que ele habita em nós, mas ainda ele vai estar em nós? Quando o texto diz que ele habita em nós, representa aqui Jesus, porque Jesus não operou seus milagres e suas maravilhas pelo seu próprio poder. A palavra de Deus nos diz que ele abriu mão de toda a sua glória. Então ele veio à terra no poder e na unção do Espírito Santo. Amém? Então esse Espírito Santo, ele estava em Jesus. Ele estava em Jesus. Mas aqui há uma promessa de que esse mesmo Espírito que estava operando, que estava no ministério de Jesus, esse Espírito estará em cada um de vocês. Essa é a promessa. E isso aconteceu no dia de Pentecostes. O Espírito veio habitar no meio, ao lado e dentro dos seus discípulos. O Deus Emanuel, o Deus conosco, agora ele está dentro de nós como habitação. O nosso corpo agora, ele é a habitação do Espírito Santo de Deus. Ele é o templo do Espírito Santo.
Ele entra pessoalmente na sua vida e na minha vida e faz dela um templo para a sua habitação. E a partir disso, essa igreja que agora ela recebe o Espírito Santo como uma habitação, essa igreja se levanta como uma nação de profetas, como um reino de sacerdotes, o corpo de Cristo. E a partir daquilo que acontece no dia de Pentecostes, o evangelho de cristão ele vai ser expandido, porque agora existe vários e vários crentes em Jesus, cheios de autoridade, de ousadia e de poder do Espírito Santo. É o que Paulo fala, que o Espírito Santo é um dínamos. Ele é um poder de destruição do reino das trevas. Ele é um poder de impacto muito grande. Tanto é que na primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 almas se convertem a Cristo. Então esse Espírito Santo, essa bomba atômica dos céus, habita dentro de você. Amém? Glória a Deus. Versículo 18. Vamos ler. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Antes de partir, Jesus deixa muito claro: vocês não vão ficar sozinhos, não vão ficar abandonados. Eu estou enviando um Consolador. É como se Jesus estivesse falando: a minha partida não será como a de um pai que deixa seus filhos órfãos quando ele morre. No Espírito Santo, eu mesmo estarei com vocês. Eu mesmo estarei voltando para vocês. Porque esse Espírito, ele vai revelar a minha vontade, ele vai glorificar o meu nome e ele vai guiar vocês pelas veredas da verdade. Cristo, ele retorna com a presença do Espírito Santo. E aqui existe também algumas verdades. O versículo 19 e 20 fala do amor de Deus, desse amor que foi manifestado aos discípulos no passado. Vamos ler o 19 e o 20. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Vocês, porém, me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. Naquele dia compreenderão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aleluia. O mundo não verá mais Jesus, porque Jesus está indo para o céu. Mas Jesus está dando uma promessa para os discípulos: vocês me verão. Primeiro porque Jesus, quando ele ressuscita, Jesus tem um encontro com os seus discípulos. Então os discípulos estão vendo Jesus após a sua crucificação. Mas também os discípulos vão ver Jesus na descida do Espírito Santo, no dia de Pentecostes. E nessa nova dispensação, desse derramamento do Espírito Santo, os discípulos vão compreender, eles vão se alegrar com os ensinamentos de Jesus, eles vão entender todo o plano da redenção, eles vão entender por que foi necessário Jesus morrer, eles vão entender por que Jesus ele veio a essa terra humilde e não ousou fazer nada pela sua própria vontade. Tudo eles vão entender quando o Espírito Santo de Deus ele vier. E novamente, nos versículos 21 até o 24, Jesus vai dar mais uma vez essa ênfase de que quem obedece a Deus é aquele que verdadeiramente o ama. O alegre e obediente reconhecimento da soberania de Cristo é uma prova de um discipulado genuíno. É a prova de que nós entendemos a vontade de Deus para nossas vidas. Sabe, queridos, muitas coisas acontecem e a gente tem duas opções: se questionar Deus, ou apenas obedecê-lo, ou apenas reconhecer a sua soberania, reconhecer que o Senhor está no controle de tudo, reconhecer que a palavra diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
E aqui Jesus está nos dizendo: quem me ama, me obedece. Talvez você se pergunte, Jesus está dizendo aqui que aquele que o ama, o Pai o amará. Mas a Bíblia não diz que o amor de Deus, Deus nos amou primeiro, que o amor de Deus não precede o nosso? Sim. Quando João está falando sobre isso aqui, que quando nós amarmos a Deus, o Pai nos amará, não significa que Deus já nos amava, Ele já nos ama. Ele nos amou primeiro. Quando nós estávamos mergulhados nos nossos pecados, Ele nos amou. Mas a Bíblia está nos dizendo aqui que à medida que nós também vamos amando ao Senhor, à medida que nós vamos retribuindo a esse amor, a Bíblia diz que Jesus vai se mostrando para mim e para você. Jesus vai se revelando para mim e para você. Então nós temos aqui uma revelação progressiva. Cada vez que nós amamos mais ao Senhor, mais Ele revela o seu amor, mais Ele revela a sua graça para cada um de nós. Então hoje nós precisamos refletir: será que nós amamos o Senhor? Será que o nosso coração, ele ama o Senhor de todo o coração? Porque Jesus está afirmando: quem me ama, guarda os meus mandamentos. E ele vai falar também o contrário: quem não me ama, não guarda os meus mandamentos. E a Bíblia é bem clara. Como é que nós vamos dizer que amamos a Deus, se não obedecemos aquilo que Ele faz? Como é que nós vamos dizer que amamos a Deus, se não amamos o nosso irmão? A Bíblia deixa isso bem claro. Aquele que ama Jesus é aquele que guarda o mandamento. Aquele que ama Jesus e guarda o mandamento, esse é amado pelo Pai. Ou seja, esse o Pai vai se revelar mais ainda. A esse Jesus vai se manifestar mais ainda. Os versículos 22, 23 e 24 vão falar sobre isso. Versículo 22. Judas, o não Iscariote, vai dizer o seguinte: de onde procede, Senhor, que estás para manifestar-te a nós e não ao mundo? Uma pergunta aqui de Judas: por que você vai se manifestar somente aos seus discípulos e não vai se manifestar ao mundo? Se Jesus se manifestasse ao mundo, queridos, seria para juízo, seria para condenação, pois esse mundo, a Bíblia nos diz que esse mundo rejeitou a Cristo, rejeitou os mandamentos, as ordenanças do Senhor. Então, se Jesus viesse para se revelar, ele já viria com julgamento. Mas, devido à sua graça, à sua misericórdia, ele dá mais um tempo para que o povo, para que as pessoas se arrependam dos seus pecados. Então, a cada dia que passa, é a graça e a misericórdia do Senhor que Ele está exercendo sobre este mundo, oferecendo a este mundo uma oportunidade para se arrepender dos seus pecados. Como é que nós podemos também, queridos, em Cristo, não ter um coração perturbado, entendendo sobre a paz de Cristo? Vamos ler os versículos 25 e 26. Tudo isso lhes tenho dito, enquanto ainda estou com vocês. Mas o Conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará todas as coisas e lhes fará lembrar tudo o que eu lhes disse. Então o Espírito Santo, ele é um Espírito ensinador. O Espírito enviado pelo Pai, por intermédio do Filho, esse é o Espírito que vai nos ensinar todas as coisas. E aqui o versículo 27 vai falar agora sobre essa paz. Versículo 27,
deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo. Essa paz que Jesus nos oferece, ela tem 4 características. A primeira, a natureza da paz. Deixo-vos a paz. Qual é a fonte dessa paz? Jesus disse: a minha paz vos dou. Então a fonte dessa paz é a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? E qual é o contraste que existe aqui nesse versículo? O contraste da paz é que Jesus está dizendo: eu não dou a minha paz, não é como a paz que o mundo dá. E por último aqui, ele nos dá uma perseverança dessa paz. Ele diz: não se perturbe o vosso coração, nem tenha medo. Jesus está dizendo: eu tenho uma paz para te dar, uma paz que não importa as lutas, as tribulações, os problemas, porque essa paz, ela independe das circunstâncias. É uma paz no teu interior, é uma paz de espírito que somente eu posso dar. Jesus, ele vai para o Pai, mas ele deixa aos seus discípulos a sua paz. Essa paz não é a mesma que o mundo dá. A paz do mundo é apenas uma trégua, é apenas ausência de problemas. O mundo não tem poder para nos dar paz. Há tanto ódio, egoísmo, amargura, malícia, mentiras nesse mundo, que não pode o mundo nos dar paz. A ansiedade e o medo que tentam atingir muitas pessoas, mas Jesus está dizendo aqui: eu tenho uma paz que pode ser oferecida em meio à guerra. Eu tenho uma paz que ela pode vencer todos os teus conflitos interiores. Essa paz não é a ausência de problemas. A paz de Cristo é uma paz que vai estar nas lutas, nas tribulações. É a paz que aqueles jovens sentiram na fornalha. A paz de Cristo é aquela paz que Daniel sentiu quando estava na cova dos leões. A paz que Cristo tem para nos dar é uma coragem inabalável, por mais que caminhemos para a morte. Nós lemos na palavra de Deus Estevão, prestes a morrer, mas havia no seu interior uma paz. Não havia desespero, não havia medo da morte. Havia uma paz que excede a todo entendimento. Essa paz, ela revela toda a história do amor e da paixão de Deus por cada um de nós. Durante todos os eventos amargos da história, da prisão até seu último suspiro na cruz, nunca saiu uma palavra sequer da boca de Jesus que não tivesse paz. E à luz desse capítulo inteiro, cremos que Jesus, confortando os seus discípulos, ele está transmitindo paz. E essa paz aqui, ela indica a ausência de perturbação espiritual, porque maior é o que está em nós do que aquilo que está no mundo. Amém? Então é a ausência de perturbação espiritual. É a certeza da salvação, é você entender, você ter paz no seu coração, que o dia que você morrer, você vai estar na glória com Jesus. É essa paz que o mundo não pode nos dar. É a paz de você entender que você é amado por Deus, que Deus te escolheu desde a fundação do mundo. O mundo pode oferecer prazeres, descanso físico, alegrias, honra, riqueza, mas nunca pode nos dar essa paz que somente encontramos na pessoa de Jesus Cristo. Quando a paz dada por Cristo entra no nosso coração, nós vencemos as nossas dificuldades, nós vencemos os nossos conflitos interiores.
E os versículos 28 e 29 nos falam que esse Salvador, que esse Jesus, ele vai estar junto de nós. Vamos ler o 28. Vocês me ouviram dizer, vou, mas volto para vocês. Se vocês me amassem, ficariam contentes, porque eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Isso eu lhes digo agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vocês creiam. Então, queridos, Jesus está dizendo aqui aos seus discípulos que eles deveriam estar alegres, porque Jesus está indo, mas Ele vai enviar um Consolador. Eles não vão ficar pobres, eles vão ficar aqui mais ricos, porque antes eles tinham apenas Jesus como Consolador, mas agora eles terão 2 Consoladores, eles terão 2 auxiliadores. O Espírito Santo da verdade, ele estava sendo prometido aqui por Jesus. E talvez haja uma dúvida, mas por que o versículo 28 diz, o Pai é maior do que eu? Nós estamos aprendendo aqui na quarta-feira, aprendemos sobre a Trindade na quarta-feira, na escola base, e nós vimos lá que a Trindade é um Deus que existe em 3 pessoas, com a mesma substância e com a mesma essência. E como é, pastor, que está dizendo aqui que o Pai é maior que o Filho? Entenda, querido, quando Jesus ele veio a essa terra, ele se despiu de toda a sua glória. Na condição que Jesus estava aqui na terra, ele era inferior sim ao Pai, porque ele não estava se utilizando de seus atributos. A Bíblia diz que ele se humilhou e assumiu a forma de servo. Ele se humilhou para morrer pelos nossos pecados. Então aqui, querido, Jesus, ele estava numa condição abaixo do Pai, mas na sua glorificação, ele volta ao seu estado original, e a Bíblia diz que ele tem agora um nome que está acima de todo o nome. Aleluia! Quando Jesus estava na terra, ele se limitou. Ele não usou todos os seus atributos divinos. Ele se sujeitou à vontade do Pai. Mas agora, ele novamente usufrui de todo o seu poder e glória. Versículos 30 e 31. Estamos encerrando. Já não lhes falarei muito, pois o príncipe deste mundo está vindo. Ele não tem nenhum direito sobre mim. Todavia, é preciso que o mundo saiba que eu amo o Pai e que faço o que meu Pai me ordenou. Levante-se, vamos-nos daqui. Muita coisa havia acontecido. Vamos imaginar que aqui seria tarde, já indo para a noite. O mestre e seus discípulos estavam naquele cenáculo durante muito tempo conversando. E ali houve a lavagem dos pés dos discípulos, a participação da ceia, a anunciação do traidor. Também foi anunciado que Jesus iria negar, que Pedro iria negar a Jesus, que os 12 iriam se dispersar, e Jesus estava anunciando a sua partida. Muita coisa havia acontecido. Mas Jesus vai deixar claro aqui que o que estava acontecendo não era uma derrota. O que estava acontecendo aqui era o plano redentor de Deus. Jesus não estava sendo capturado contra a sua vontade, mas ele estava se entregando. E quando o texto fala sobre o príncipe deste reino, está dizendo que Satanás, através da vida de Judas Iscariotes, através dos líderes ali do judaísmo, estavam já arquitetando a prisão e a morte de Jesus. E Jesus sabia que o momento estava chegando, mas em todo o tempo Jesus sabia que ele
não ficaria submisso ao poder de Satanás, nem ao poder das trevas. Então Jesus nos ensina aqui que através do seu poder, através da ação do Espírito Santo, nós vencemos também o mundo. Através do Espírito Santo também nós vencemos o pecado. Então, queridos, tudo que nós precisamos para vencer na vida cristã, para vencer o pecado, para vencer a morte, para vencer os demônios, Jesus já conquistou na cruz do Calvário. E esse Espírito que habita dentro de você é o mesmo Espírito que habitou em Jesus, é o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos. Esse Espírito está dentro de você. A questão é o que Paulo vai falar na carta aos Gálatas: quem nós temos alimentado mais, o Espírito ou a carne? Há uma guerra, há uma luta entre Espírito e carne. Quando nós alimentamos o nosso Espírito, nós vencemos o pecado, vencemos o mal, vencemos os demônios. Fique de pé, em nome de Jesus. Esse Espírito, o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de você. Esse Espírito que está dentro de você, o Espírito Santo, é ele quem te ensina todas as coisas. É ele que te consola, é ele que te fortalece nos momentos difíceis. Esse Espírito Santo que está dentro de você, é ele que te reveste de unção, de autoridade, de poder. Então que nesse momento, querido, você possa fechar os seus olhos e possa orar a esse Espírito Santo, orando ao Pai, para que esse Espírito que habita dentro de você, ele te fortaleça, para que esse Espírito que está dentro de você, para que você possa ouvir a voz que ele tem falado ao teu coração, que ele tem falado à tua mente. O Espírito Santo de Deus, a Bíblia diz que ele é aquele que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então, querido, esse Espírito que habita dentro de ti, ele é um Espírito Santo, e ele requer de mim e de você que a gente não viva mais qualquer vida, mas viva uma vida que agrade e glorifique o nome de Jesus. Esse Espírito é o Espírito que nos leva a viver uma vida de santidade. Esse Espírito é o Espírito que intercede por nós diante do Pai. É esse Espírito que se entristece com os nossos pecados. É esse Espírito que se entristece quando oferecemos o corpo que é a habitação do Espírito Santo à imoralidade, ao pecado, a palavras torpes. Que essa noite o Senhor gere temor no teu coração, porque esse Espírito que habita dentro de ti, ele é divino, ele é santo, ele não se contamina com o pecado, ele não suporta o pecado. Quando você peca, quando eu peco, ele se entristece, mas ele continua habitando dentro de ti.